Antes de começar mesmo a descrever um pouco das bacias hidrográficas brasileiras, é bom entender alguns conceitos que estão presentes aí dentro da temática da hidrografia, né? A gente precisa saber desses conceitos antes de aprofundar. Eu coloquei uma imagenzinha bem simples, né? Que tem um esqueminha como que explica, na verdade, a formação de um rio, né? E como que, a partir dessa conformação de um rio, a gente vai ter depois o que a gente considera como bacia hidrográfica. Então, nesse esqueminha, a gente vai ter aqui algumas palavras aí que vocês já devem ter escutado na vida, mas que pode nunca ter parado para pensar o que significa esse termo, né? E por que ele existe. E é importante para a temática de hidrografia a gente estar por dentro dessas nomenclaturas. Bom, vamos lá. Começando aqui por cima, na imagem mesmo, para aprofundar a temática das bacias hidrográficas, a gente tem que aprender essas palavrinhas. Essa aqui é a primeira, que é a de nascente. O que é com o conceito de nascente? É onde nasce o rio. É simples. Todos os rios nascem dessa forma, nascem no topo de uma montanha. Independente do tamanho da montanha, todos os rios nascem dessa forma. Não existe conformações de rio diferente, a não ser que seja uma coisa artificial, mas todo rio nasce no topo de uma montanha. Há exemplos, por exemplo, daqui a pouco eu vou aprofundar os tipos de rios, os principais rios do Brasil, os principais bacias hidrográficas, mas eu já vou deixar um exemplo muito famoso, e o principal rio do Brasil, talvez do mundo, que é o rio Amazonas, por exemplo, que nasce lá nos Andes, né? Lá no topo dos Andes tem vários tipos de afluentes que desembocam no outro rio que vai fazer nascer o rio Amazonas. Eu até usei uma palavra nova aqui que a gente já pode até descrever o que significa. O que seria um afluente? Para vocês repararem, nesse esqueminha aqui tem o rio principal, o subafluente e o afluente. O que seria o afluente? O afluente é uma perninha de um rio menor que vai desembocar num rio maior, num rio muito mais caudaloso, muito mais robusto, que vai ganhar um volume maior de águas a partir desses outros rios menores, né? Isso é um afluente. Renan levantou a mão, pode falar. Então, no caso, se a gente pegar essa imagem como exemplo, tem ali o que está o rio principal. O afluente, na verdade, ele faz parte de um outro rio, que no caso dessa imagem não estaria aparecendo, e desemboca no rio principal, é isso? O afluente ele pode ser dessa forma também. Tipo, a gente vê, por exemplo, o subafluente é um afluente do outro rio. Ele é um rio menor ainda do que o afluente, que desemboca no rio afluente, e o afluente é um rio que vai desembocar no rio principal. Mas não necessariamente o afluente tem subafluentes. Ele pode ser somente um afluente, um rio, que vai desembocar no rio principal. Todo rio que desemboca em outro, assim, dessa forma, é chamada de afluente. Nádia, Entendi. pode falar. A minha pergunta é praticamente a mesma do Renan, porque você falou que ele desemboca no rio principal, o afluente desemboca no rio principal. E na nossa cabeça é assim: se desemboca, não nasce nele. É essa Dá a para impressão que a explicar gente isso? que gera pra gente, né? Não é isso, Renan? Sim, é mais ou menos isso que eu imaginei mesmo. Vocês estão falando nascer quem? Aqui vocês estão se Porque o referenciando. senhor falou É, assim: tem o afluente e ele desemboca no rio principal. Para nós dá a entender que o afluente não nasce do rio principal, ele nasce de um outro rio e vem para o principal. dá a É entender isso? um sentido de fluxo. Sim, é isso mesmo. O afluente são rios em que o afluente ele é independente. Ele nasce em um outro ponto, numa outra montanha, que vai desembocar no rio principal. Ah, ok, ok. O exemplo, por exemplo, que eu dei do Rio Amazonas. Quando ele nasce lá nos altiplanos do Peru. Mas ele vai recebendo carga d'água de vários outros riozinhos pequenos, menores, que vão desembocando nele, às vezes até outros rios enormes que vão desembocando nele. Por exemplo, o Rio Solimões.
Vocês já devem ter ouvido falar. É um rio enorme, que tem vários afluentes menores também, para gerar o Rio Solimões. Mas o Rio Solimões, ele desemboca no Rio Amazonas. E aí, quando desemboca no Rio Amazonas, fica aquela grandeza que é o Rio Amazonas, se torna quase um oceano de rio. Ficou compreensível? É tipo uma cadeia de fluxo de água, né? Pô, é o termo mais preciso possível. É uma cadeia mesmo, assim, que vai um alimentando o outro. É, esqueminhas, por exemplo, do corpo humano, aquele, não sei se já viram, dos vasos sanguíneos, assim, todos interconectados. Os rios são como o corpo humano, né? As veias são todas interconectadas e tudo mais, e levam a um lugar. Quase todos os rios desembocam, os rios principais desembocam no oceano. Os rios afluentes, os rios menores, podem acabar desembocando em outros rios, não necessariamente no oceano, mas o fim de um rio sempre vai ser o oceano. Agora deu Entendi. para entender? E qual seria a diferença entre afluente e subafluente? O subafluente ele está alimentando o rio afluente, mas isso a gente tem que olhar aqui em perspectiva. Sempre é bom lembrar. Se a gente tiver, por exemplo, só analisando esse rio aqui, faz de conta que ignorem o rio principal, não existe isso aqui, ou existe, mas a gente só está querendo analisar esse rio aqui. Nesse exemplo, o afluente ele seria o rio principal e o subafluente seria afluente. Esses termos são relativos. Depende sempre do que a gente está analisando. Aqui, como a gente está analisando numa escala maior, uma grandeza maior, tem um rio maior que tem um potencial hídrico maior e que tem mais rios desembocando nele, que a gente chama de rio principal. Mas se a gente, por exemplo, só analisasse esse rio, ele seria o rio principal e esse menorzinho seria o rio afluente, não subafluente. Ele só se torna subafluente porque, na verdade, ele é um rio pequeno que desemboca num rio que é maior que ele, mas esse rio maior, ele não vai chegar até o oceano por si só. As águas dele vão desembocar num outro rio, que aí sim vai chegar aqui embaixo, na foz ou embocadura, que é onde sai todo a carga d'água do rio. Fez sentido? Deu para entender? Entendi. É porque eu também não tinha notado ali na figura aquela interseção entre o subafluente para afluente e depois para o rio principal. Aquela perninha ali, né, conectada. Tem uma perninhazinha. E aqui tem tudo. Vocês podem reparar que tem outros riozinhos aqui que nem foram nomeados, mas todos eles são Sim. afluentes. São afluentes também. Beleza? Esses são Beleza, entendi. termos principais aí que a gente tem que fixar agora, porque vai ser importante para entender os conceitos das bacias hidrográficas que eu vou Eu passar. estava pensando aqui, por exemplo, isso é muito importante, porque imagina que aquele subafluente ali é contaminado de alguma maneira, meio que contamina dali para frente, né? É Exatamente. complicadíssimo. Um exemplo parece que dá para a gente referenciar nisso, lá em São Paulo, por exemplo, tem o Rio Tietê. Vocês devem, com certeza já ouviram falar do Rio Tietê. Sim. E o Rio Tietê, ele nasce cristalino, limpo, né? Lá no topo da serra, não lembro exatamente o nome da serra, mas isso é irrelevante agora, mas cristalino, límpido, mas ao passo que ele vai descendo a montanha, chegando na cidade, nas primeiras cidades ali, ele já vai recebendo carga de esgoto, e tanto esgoto domiciliar como esgoto industrial. E quando ele chega já na cidade de São Paulo, na região metropolitana, tá aquela coisa bizarra, fétida, né? Esgoto e uma coisa horrível, né? Assim, extremamente poluído. Mas quem mora lá na primeira cidade lá, e sobe hoje em dia com informação, é óbvio que todo mundo sabe que o rio fica sujo depois, mas não tem não tem essa conexão. Assim. Tem a conexão do meio do rio. Mas lá no início o rio está super limpo. Mas ele vai recebendo dejetos humanos e industriais no caminho que torna uma coisa absurda lá na frente. Tanto que acontecem uns fenômenos da poluição mesmo no Rio Tietê,
que faz ele ter espuma, assim, fica uma maré de espuma. Depois coloquem aí na internet, procurem espuma Rio Tietê. Chega em umas cidades menores da região metropolitana de São Paulo, ele toma, tipo, as estradas em volta dos rios, assim, fica um negócio nojento, uma espuma tóxica, até assim, perigosa. Parece até espuma de detergente suja, né? É isso. Porque é esgoto humano que vem com coisas das casas, assim, sem nenhum tipo de tratamento, e da indústria também, que vai jogando todo tipo de dejeto lá também. Então, uma coisa que fica absurda. Mas se tu for lá, tiver a experiência de ir lá na nascente do Rio Tietê, você consegue beber água assim direto da fonte. Bem dispar, né, a situação. Entendi. Avançando, e aí o que seria a bacia hidrográfica, né? Que é o que a gente vai entender hoje aqui. A bacia hidrográfica, ela lembrando lá do esqueminha lá do desenho anterior, é a soma do rio principal com seus afluentes e a sua área de vazão. O que é a área de vazão? É a área que o rio se espraia, né? É essa circunferência aqui em volta, vamos dizer. Toda essa delimitação aqui que nesse desenho que permeia tudo, a cadeia de montanhas, todos os rios, afluentes e subafluentes que vão acabar desembocando nesse rio, é a área de vazão, é até o limite territorial do rio principal. Isso é área de vazão. Eu coloquei aqui na sequência que a caudalosidade do rio, o que é a caudalosidade? É o volume, o tanto de volume d'água que o rio tem em seu material. A caudalosidade de um rio, ela vai se dar sobretudo, né, pelo volume de chuva que vai ganhando ao longo do seu caminho, e não tanto pela força de sua nascente. Geralmente tem gente que diz que é 100% a partir da chuva, mas há algumas poucas exceções, mas eu até coloquei sobretudo justamente por isso. O que eu quero dizer com isso? Esse exemplo mesmo do Rio Tietê. O Rio Tietê, quando ele nasce lá nessa cidadezinha de São Paulo, sério, se vocês forem ver, é como se fosse uma poça d'água. Essa é a nascente do Rio Tietê, é um negócio ridículo, assim, num bom sentido. Ele é muito pequeno. E como que esse rio vai se tornar um rio enorme lá na frente, que tem um super volume, ele consegue adentrar por várias cidades e vários quilômetros e vai desembocar lá no Rio Paraná, lá depois. E consegue gerar até uma profundidade muito grande, né? Com profundidade, com volume d'água enorme, assim. A gente pode pegar até outros exemplos melhores, até o Rio Amazonas mesmo. Ele nasce lá no topo da montanha, pequenininho, mas a partir do seu regime de chuvas, né? Porque a gente estudou lá, lembra quando a gente falou da climatologia? O Rio Amazonas, ele está ali, na área que ele está é o clima equatorial, lembre, que é um regime que é chuva sempre chove. A gente deu até o exemplo lá do Pará, a Nádia colocou lá o exemplo como é lá em Belém, que tem a hora da chuva, que chove todo santo dia praticamente nessas áreas. E lá na parte mais próxima à nascente do Rio Amazonas, chove muito, chove bastante. E vai dando volume d'água para o rio, vai dando caudalosidade ao rio. E é isso que torna e vai fazendo os rios 17 horas é a hora da chuva, né? Vai fazendo o rio ganhar volume. Mas por que eu falei que é sobretudo? Esse exemplo mesmo do Rio Amazonas. Não sei se vocês sabem, o Rio Amazonas ele nasce lá no altiplano do Peru. Lá no topo desse morro tem neve. Então, a nascente do Rio Amazonas ela é feita a partir do derretimento dessa neve. Então, ele ganha um pouco de volume a partir desse degelo. Se derreter muito, se derreter bastante, ele pode ganhar um corpo ali, mas é muito incipiente. A hegemonia da força do rio vai vir a partir das chuvas. Não é pelo que tem lá na nascente. A nascente é muito pequena, né?
E isso é até importante para diferenciar também os afluentes, os subafluentes do rio principal. A nascente do rio Amazonas é um rio, é uma poça, como eu falei, que vai gerar talvez um subafluente pequeno, que é intermitente. O que é um rio intermitente? É um rio que ele não dura o ano inteiro, ele tem só um período, às vezes ele seca, e pode gerar um outro rio depois, que é um rio que tem um regime fixo, que ele permanece lá o ano inteiro, que vai gerar um outro, que vai desembocar em outro rio, que vai acabar desembocando no grande rio Amazonas. Geralmente é assim. Vários riozinhos muito pequenos que vão gerar um rio mediano que vai desembocar no rio que é bem grandão. E eu coloquei depois, né, que o regime dos rios brasileiros depende muito das chuvas, sobretudo a partir do regime de chuvas. Então, alguns rios no Brasil, dependendo do clima, lembra que no Brasil a gente tem lugares com clima semiárido, que chove pouco. Então, se os rios dependem muito da chuva, num lugar que chove pouco, esses rios tendem a secar, né? Então, tem vários rios que tem esse período. Tem um rio que tem a época da seca, que o rio seca totalmente. Tem a época da chuva, que o rio está lá e tem muito volume. Se você olha aquele rio na época da chuva, você nem acredita. Não é possível que esse rio seque em algum momento do ano. Ele é muito forte, mas seca. Vai ficar 6 meses seco, 6 meses úmido, né? Com volume d'água. Nádia e o Renan levantaram a mão. Quem levantou primeiro? Né? Pode falar, Nádia. Fala você primeiro. Ou estava levantada? Desculpa, estava levantada desde aquela hora, perdão. Ah, tá. Não, sem problema. Eu só queria falar que vale lembrar também que é até perigoso, né, na época de chuva, essas áreas próximas do rio, né? Porque às vezes é muito volume de água de uma vez só, né? Aqui no Rio de Janeiro tem vários rios que a gente vai tomar banho de vez em quando. Ótimo, seria ótimo voltar a fazer isso. Mas que em época de chuva pode vir um volume de água gigantesco, sem falar dos alagamentos também, né? Que podem ser gerados. Sim. E causa aquele fenômeno famoso lá das trombas d'água, né? Ih, eu só tava tentando lembrar o nome, eu não tava lembrando. Que é o nascimento do rio lá no topo da montanha, que gera aquelas cachoeiras, lugares muito bonitos, mas que tem esse perigo. Às vezes está chovendo lá no topo da montanha, na parte que você está ali no médio curso do rio, ali na montanha, você nem percebe, tá calor, tá tranquilão, mas lá em cima tá chovendo já, porque às vezes chove só num lugar, e a água vem com aquela força, né? E vem E é, arrastando. é muito rápido, né? Tu nem sente, assim. Às vezes, sei lá, os animais percebem antes, né? Pela audição melhor e conseguem deduzir, eles saem, assim, se tiver algum tipo de bicho, as aves, e as pessoas não percebem e podem sofrer com isso, assim. A gente cansa de Porque ver dizem que a alguns primeira coisa rastros, que a né? gente percebe é o barulho, né? Como se fosse, sei lá, Sim, um trovão. sim. Por isso que é esse nome, né? Tromba d'água. Tem uma forma, assim, bem arrasadora. Mas, enfim, deu para entender, pessoal, os principais conceitos aqui. Sim, ficou Show. muito claro. E aí, entendendo todos esses conceitos, a gente consegue agora avançar, na verdade, no que a gente realmente quer, né? Que é entender. Não, isso aqui é muito importante, óbvio. Mas entender o. E, na verdade, descrever as principais bacias hidrográficas do Brasil, as maiores, né, bacias hidrográficas brasileiras. Deixa eu só ver se faltou mais alguma coisa que seria importante falar. Acho que não. Acho que já posso partir para o próximo slide. Bom, a gente geralmente utiliza esse mapinha para falar das bacias hidrográficas porque, como eu falei, cada riozinho ali pode gerar uma bacia muito específica e pequena. Mas os grandes rios brasileiros, né, agrupados, geram 12 grandes bacias hidrográficas, né? Essa é uma classificação, né? Poderia ter sido feita de uma outra forma,
mas é um padrão que é estabelecido por 2 lugares, né, pelo IBGE e pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? A gente pode chamar tanto de bacia hidrográfica ou também de região hidrográfica. Por que também dá para chamar de região hidrográfica? Porque nem sempre é referenciada somente um rio, né? É uma coisa que engloba mais rios, né? E algumas dessas bacias e regiões não são restritas somente a um rio. Por exemplo, aqui, a região da bacia hidrográfica amazônica é famosa e você se referencia ao rio Amazonas, é mais fácil. Mas se vocês vão reparar aí, que eu vou descrever na frente, tem algumas outras bacias que levam nomes mais genéricos, vamos dizer assim, que não estão referenciadas somente a um rio. Repare, aqui tem Atlântico Sudeste, Atlântico Leste. O que seriam essas bacias? Não existe um rio Atlântico Leste, um rio Atlântico Sudeste. Mas é um agrupamento de rios e algumas bacias internas ali que esses 2 institutos classificaram agrupando dessa forma, né? Que geram uma grande bacia nesses lugares. No geral, os continentais, né? As que ficam mais para dentro do continente levam nomes de rios. Aqui vocês podem reparar: Amazônica, Paraguai, Paraná, Uruguai, São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba. Mas as que ficam mais próximas ao litoral levam um nome mais genérico, né? Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental. Todas têm o Atlântico na frente, que é um termo mais genérico, um termo guarda-chuva. Enfim, e agora eu vou partir mais para a gente ir entendendo e destrinchando um pouco dessas bacias, né? E aí fazer aquela conexão também, né? Com a temática da climatologia, também do relevo, tá tudo conectado. Essa aqui da Amazônia, da bacia do Rio Amazonas, eu até já descrevi um pouco antes, falei lá de onde que nasce o rio, coloquei esse mapa aí. Tá em inglês, mas dá para vocês entenderem, é tranquilão. Esse é o tamanho inteiro aqui da bacia do Rio Amazonas, ele é enorme. Enfim. Ela é considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, né? Tem uma drenagem de 7 milhões de quilômetros quadrados, é bastante coisa, que corresponde a 45% do território brasileiro. Tem um grande potencial hídrico, elétrico, né? Tipo, tudo em função, obviamente, lá da combinação de fatores, né? Do relevo, que é uma planície. Lembra que a gente falou disso? A planície lá amazônica, são lugares com baixa altitude, assim, né? E a gente tem aqui, né? Nessa região aqui do Peru, tal, do Equador, Colômbia, a gente tem os Andes, né? Que cria essa barreira. E aqui na frente é uma enorme planície com poucas declividades e altitudes, que favoreceu, né, o crescimento tanto da floresta amazônica e a partir do seu regime, né, de climático, né, que tem um clima mais equatorial. Então tem uma grande floresta que potencializa também as chuvas e as chuvas potencializam o nascimento desses rios, né? E o principal desses rios é o Amazonas, que leva o nome da bacia, que também leva o nome do bioma, né? Que é o bioma amazônico. Também falamos de bioma algumas horas atrás e tudo isso está conectado, né? E é uma bacia que ela não está só presente no Brasil, como eu coloquei aí, ela está presente em vários países da América do Sul, além do Brasil, está na Bolívia, na Colômbia, na Guiana, no Peru, Suriname, Venezuela e também lá uma perninha pequenininha, lá na Guiana Francesa, que pertence à França, não é um país independente. Detalhes aí importantes, né? Que é uma região, como eu falei, que abriga a maior floresta equatorial e tropical do mundo, né? Enfim, vamos avançar para a próxima bacia, que também é muito importante e bastante conhecida também. Essa também leva o nome do rio, do seu rio principal, que é o Rio São Francisco, né? E ela é uma das bacias brasileiras, essa é a que mais espraia-se, né? Tem mais tá mais presente no maior variado número de estados, assim, né? Com a maior variedade de estados brasileiros. Ela sai aqui do Sudeste, né?
O Rio São Francisco mesmo em si, ele cruza Minas, Bahia, depois ele vai passar lá uma perninha de Pernambuco e ele serve de divisão entre Alagoas e Sergipe. Mas a bacia do Rio São Francisco, os rios que vão desembocar no Rio São Francisco estão até em mais estados, né? Tem um rio que vai desaguar no Rio São Francisco que nasce lá, se espraiando lá no Distrito Federal, Goiás, um pedacinho, uma perninha de Tocantins. Então, são muitos estados que estão presentes nessa bacia do Rio São Francisco. E vai corresponder, né, aí a cerca de 641 mil quilômetros quadrados, né? Tem muitos trechos navegáveis, e corresponde aí a cerca de 8% do território nacional, né? Deixa eu só aceitar alguma pessoa que está entrando, já foi. E ela nasce lá na Serra da Canastra, em Minas, e ela vai desaguar lá no Oceano Atlântico, como eu falei, todos os rios que não desaguam em outros rios, o principal rio sempre vai desaguar no oceano, né? E como bioma, lembra que nas aulas de bioma, né, essa área aqui do país, ela é muito marcada, né, marcada pelo semiárido, né? É o mais conhecido, mas também tem regimes de como bioma Caatinga, tem o Cerrado e tem alguns fragmentos de Mata Atlântica também. Então, muitos biomas que perpassam a bacia do Rio São Francisco. Pode falar, Renan. Querendo ou não, dá para ver que a delimitação desses territórios também leva em consideração bastante o curso desses rios, né? É bem relevante, né? Sim, sim. A maioria, os estados brasileiros, né, o recorte deles, geralmente é marcado por alguma coisa natural, né? A gente não é. Vocês já viram um mapa dos Estados Unidos, por exemplo? É tudo retão, assim, parece uma linha reta, não tem nada, nenhum marcador geográfico mesmo. No Brasil, não. Geralmente, a divisão dos estados, a divisão política dos estados, leva em consideração algum fator físico. E um deles pode ser o Rio. Geralmente é Rio, a divisão dos estados. Rio, relevo, tipo de clima e natureza que a gente encontra nesses lugares, né? Sim. Os principais são o Rio e Relevo. Tem uma cadeia de montanhas, geralmente fala assim, tá, daqui para lá é Rio, daqui para lá é São Paulo. É assim que se divide o Rio e São Paulo. Por exemplo, ali, por exemplo, aqui, Sergipe e Alagoas, nesse lugar que eu estou passando o cursor. É literalmente a divisão dos estados. Rio e São Francisco, de um lado é Sergipe, do outro lado é Alagoas. É um marcador muito comum, né? E é isso, assim, sempre é importante marcar, né, que é isso. Tem muitos biomas presentes no Rio São Francisco, né? E isso que eu falei, que é um rio que tá escrito aqui embaixo, né? Está sofrendo um grande e polêmico processo de transposição das suas águas. Não sei se vocês sabem, é importante saber. E o Rio São Francisco está sofrendo, né? Tá sendo transposto, né, para um projeto polêmico para levar água para uma área aqui do sertão. Mas por que ele é polêmico, né? Porque os estudos não são. Não, é uma questão mais política do que ambiental, né? Você poderia fazer de uma outra forma, mas transpor diretamente uma parte de uma perninha do Rio São Francisco pode acarretar problemas ambientais, o rio pode acabar perdendo um pouco da sua vazão. Se você é como um cano que você simplesmente abre uma parte desse cano e joga um pouquinho para o lado, pode acabar perdendo a força, né? Então, pode ser que, não sei, se aqui está sendo alterado o curso desse rio, aqui no meio, lá na frente, vários dessas cidades que estão aqui em volta, pode acabar sofrendo consequências. Então, você quer sanar um problema aqui no meio, mas pode acabar criando um outro problema lá na frente. Então, é por isso que é uma coisa polêmica. Além, claro, de estar passando, às vezes, no meio de cidades, passando no meio tipo, da propriedade das pessoas e tudo mais, mas, enfim. Assuntos para outras aulas também. Eu vou com certeza abordar isso quando a gente for falar de coisas mais da geografia
brasileira da geopolítica também, nacional. Enfim, vou partir para a próxima bacia. Essa é a bacia do Tocantins-Araguaia, porque está com dois nomes, são dois rios diferentes, né? O Araguaia é um grande rio, um rio enorme, mas ele é um rio que vai desaguar no rio Tocantins, né? E aqui, mais uma vez, né, o Renan até falou, né, de como que os rios são caracteristicamente marcam também a divisão dos estados. O Rio Araguaia é que ele está literalmente em cima da divisão dos estados daqui, de Mato Grosso para Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Tocantins. Então, tem uma linha azul aqui, junto com uma linha preta, que é a divisão dos estados, mas também é o marcador do Rio Araguaia. Esse aqui é o Rio Tocantins. E essa é a grande bacia dos dois rios juntos, que é a bacia do Tocantins e Araguaia, é uma grande bacia também. Das que estão totalmente dentro do território brasileiro, essa é a maior, né? Tá aí nesses estados, como eu falei, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão, Distrito Federal. Enfim. E ele corresponde aí a cerca de 10% do território nacional, né? Fica lá no Planalto Central. E como bioma, dentro dessa bacia, para a gente fazer uma conexão com as aulas anteriores, ela vai desde lá do Cerrado, lá de Goiás, ali do meio do Planalto Central, e vai terminar também lá na Amazônia paraense, lá em cima. E Tocantins também. Esse trecho todo do Tocantins é um trecho já do bioma amazônico. Avançando, a gente tem uma outra importante bacia, né, que é essa bacia do Rio Paraná. Tem cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, mas 879, quase 880 mil quilômetros quadrados estão dentro do Brasil. O resto está tanto na Argentina, no Paraguai e Uruguai, né? É uma bacia que não está só presente no Brasil, tal qual a bacia amazônica, que eu falei que estava em vários outros países. A bacia do Rio Paraná está presente nesses países aí. No Brasil, ela está no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e também um pedacinho do Distrito Federal, né? E é lá na bacia do Rio Paraná que está a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Já foi a maior, hoje em dia eu acho que já nem mais é a segunda. A China está construindo várias hidrelétricas aí todo ano, acho que agora já até perdeu o posto de segunda maior também, mas por muitos anos foi a maior hidrelétrica do mundo, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, já devem ter escutado falar, que tinha o maior potencial energético do mundo e é responsável por abastecer cerca de 70% do Brasil, né? O principal rio da bacia, óbvio, é o rio que leva o nome da bacia, que é o Rio Paraná, e ele tem muitos afluentes, né? Famosos. O Rio Grande, que é uma parte lá do, do Paraná, tem um rio chamado Rio Grande. E o Rio Tietê, como eu falei antes, o Rio Tietê, ele, apesar de estar aqui em São Paulo, seria, vamos dizer assim, mais simples para o curso do rio que ele desembocasse logo aqui no litoral paulista, mas não, ele vai desembocar lá no Paraná, no interior de São Paulo. Quando ele chega lá, já chega bem sujão, como a gente tinha falado antes. Mas aí acaba que tem uns processos para limpar lá depois. Quando ele vai chegar lá na fronteira do Paraná com o Paraguai, já está de outra forma. As cataratas do Iguaçu, por exemplo, lá são limpas, né? É uma coisa limpa. O rio pode sofrer tem essas diferenciações no caminho, assim, né? O Tietê está sujo, mas o rio que ele desemboca depois já não está mais tanto assim. Você pode ter um processo de limpeza no meio, né? E isso, uma característica sociocultural, a bacia do Paraná é uma bacia que concentra populacionalmente, em matéria de população, um grande quantitativo urbano, né? Por isso que também sofre bastante influência humana, isso que eu acabei de falar, né? Da poluição e tudo mais, que ela está envolta de grandes centros urbanos, como São Paulo, né? Que é a maior cidade do Brasil, da América Latina, né? Enfim. Mais uma bacia, essa é a do Parnaíba, fica lá no Nordeste brasileiro. Tem 340 mil quilômetros quadrados, né? Como está escrito ali. Ela é quase todo o estado do Piauí.
só tem uma perninha do estado do Piauí que não é dela, que é aqui um riozinho que chega aqui no extremo noroeste, não, nordeste mesmo, do estado do Piauí. E os rios principais é o rio Parnaíba, né, que é o que dá um nome à bacia, mas tem esses outros rios aí que estão aí, rio Piauí, rio Longá, rio Uruçuí, rio Poti, entre outros. E é um rio que, se for ver, como vazão, não é um rio que tem pouca vazão d'água, assim, né? Ele só corresponde apenas a 0,5% do volume d'água do Brasil, mas é um lugar que tem bastante aquífero. Eu não falei esse termo antes, mas é importante lembrar, não sei se vocês sabem que é um aquífero. Quando cai a chuva lá, né, e vai conformando os rios, uma parte dessa água vai ficar entre o solo e as rochas. Essa água que está entre o solo e as rochas é chamada de lençol freático. É o que está mais próximo ao lugar que a gente mora, assim. Então, se alguém tiver, por exemplo, poço artesiano em casa, vai saber o que é o lençol freático. A água que é tirada desses poços é a água do lençol freático, né? Às vezes, tanto que às vezes há uma coisa que está sujeita rapidamente à poluição, né? Porque toda a água das nossas casas, residências, ela vai para águas subterrâneas das cidades, né? E pode acabar, às vezes, poluindo o lençol freático. Vocês já podem ter escutado falar sobre isso. Por exemplo, lá o aterro sanitário lá de Gramacho, estava lá em Caxias, foi desativado, tem toda uma polêmica em volta disso. Aterros sanitários, de uma maneira geral, acabam poluindo o lençol freático, né? Então, quem mora em volta ali não é nada recomendado que se consuma água dos poços que se possam fazer a partir disso, porque tem uma montanha de lixos, aquele chorume vai descer e vai poluir a água daquele lugar. E o que é o aquífero? Eu falei do aquífero. Tem o solo, vai ter água que está embaixo do solo, que é o lençol freático, vai ter a rocha. Alguma dessa água vai percolar, né, penetrar a rocha e vai para baixo da rocha ou entre camadas de rocha. Essa água aqui mais subterrânea ainda é chamada de aquífero, né? E é muito mais antiga do que a formação do lençol freático. O lençol freático, com um regime de chuvas agora, você consegue captar uma água, o solo consegue captar bastante água e formar um grande lençol freático. Já o aquífero é uma coisa mais antiga, são chuvas de milhares de anos, assim, que até pré-históricas, que conformam o aquífero. Enfim, vamos avançar que a hora está chegando. O Rio Uruguai também é um rio importante, que fica lá no sul do Brasil. Também, obviamente, pelo nome, é o nome de um país, do nosso país vizinho. É um rio que também não é só, que também não está só no Rio, dentro do território brasileiro, também fica ali na divisa com a Argentina e Brasil e Uruguai. E as águas desse rio vão desaguar lá no Rio da Prata. Mas lembre que eu falei no início, né, que os rios principais geralmente desaguam no oceano. Geralmente não, sempre desaguam no oceano. A classificação do IBGE dividiu que 3 rios, né, 3 bacias, elas acabam desaguando em outras bacias, né? Então tem uma grande bacia chamada de bacia platina, que é que envolve três desses rios, o Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Rio Uruguai. Mas é porque o Rio da Prata é quase um oceano lá mesmo. Ele fica ali num estuário que é o oceano mesmo. Então, o IBGE e lá a Agência Nacional de Águas preferiu dividir dessa forma e não chamar de bacia platina. Então, dividiu em 3 outras bacias: Uruguai, Paraná e Paraguai. Como bioma lá, para a gente fazer a conexão, nesse lugar tem a Mata Atlântica, a Araucária, aquelas coisas que a gente tem mais no sul do Brasil. Avançando, como eu falei agora, dessa bacia, já vamos logo para cima dela, tem a bacia do Paraguai, né, que também
não é só brasileira, também está em outros países, está na Argentina, na Bolívia, no Paraguai. No Brasil está no Mato Grosso do Sul. E o rio principal é o Rio Paraguai, que nasce lá na Chapada dos Parecis, no Mato Grosso. E nossa antepenúltima bacia é a Atlântico Nordeste Oriental. Eu também falei no início, não sei se todos estavam já presentes, mas que nem todas as bacias levam nomes de rios, né? Levam em consideração, às vezes, mais de um rio, e quase todas as que estão na beirada assim, do continente foi classificado dessa forma. Essa é a bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, que tem rios principais. A gente poderia, se fossem chamar a partir de rios, poderia ser a bacia do Beberibe e Capibaribe, que são os principais rios. Mas eles preferiram chamar dessa forma de Atlântico Nordeste Oriental, e está presente aí nesses estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E os principais biomas têm os biomas Mata Atlântica, Caatinga, Manguezal e uma pequena parte de Cerrado. Essa outra bacia também não leva em consideração o nome do rio, é classificado dessa forma de Atlântico Nordeste Ocidental, né? Fica na face ocidental. Ela tem diferentes biomas também: Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica, lá no trechinho. Tem um verão úmido, né? E tem também, por estar ali próximo à Amazônia, ela tem um grande regime de chuvas, né? Assim, e favorece, né, esse volume d'água dentro dessa bacia. Essa outra é a do Atlântico Leste, que fica no sul, boa parte da Bahia, Sergipe, uma parte de Minas e uma partezinha do Espírito Santo. Também perpassa variados biomas: Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, enfim. E os principais rios é o Jequitinhonha, o Paraguaçu. Se a gente fosse chamar de algum nome de rio, seria talvez a bacia hidrográfica do Jequitinhonha. E essa aqui é a bacia que a gente está, que é a bacia do Atlântico Sudeste, né? Que o Rio de Janeiro todo está presente dentro dessa bacia hidrográfica. E além de boa parte dos outros estados do Sudeste, né? Uma parte, né? São Paulo, Minas, São Paulo e uma perninha lá do Paraná também. Os principais rios: o Doce, o Itapemirim e o Paraíba do Sul, que é o rio que vai alimentar, por exemplo, o Guandu, aqui no Rio de Janeiro, que vai ser água que a gente vai beber aqui na cidade grande. A gente teve até uns probleminhas aí ambientais ano passado, em alguns lugares segue ainda, né? Que a água ficou com gosto de barro, né? Lá a tal da geosmina, e vira e mexe e volta essa questão, né? A gente está a pandemia inteira com esse problema aí da geosmina, muito em função da poluição, né? Esgoto não tratado jogado lá nos rios, que favorece lá a produção desse troço lá que é a geosmina. Enfim, na verdade esse é o último, Atlântico Sul, ou tem mais um depois? Acho que não. Não, esse é o último. E para terminar mesmo de fato agora, faltam só 2 minutinhos para acabar a aula, a última bacia hidrográfica, que é a do Atlântico Sul, que é pequenininha, só ocupa 2,2% do território do Brasil, e está nesses 3 estados aí, 4 na verdade: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e uma pequena parte do estado de São Paulo. Ela tem e como bioma presente, tem uma parte da Mata Atlântica e uma parte de araucárias lá do Rio Grande do Sul mesmo. Também sofre bastante impacto ambiental, né, tem muitas cidades dentro, então sofre bastante também problema de poluição e destruição ambiental. Enfim, pessoal, é isso.